Sábado, dia 19 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta, vamos conversar mais um pouco sobre tudo o que está acontecendo. Estamos vivendo momentos muito estranhos, muito esquisitos, todo mundo com os nervos à flor da pele, no que diz respeito à política, evidentemente. E sempre digo, procuro dizer, que não podemos deixar que a política nos afete psicologicamente, mentalmente. Claro, nossa vida, nossas decisões dependem muito do que é definido e decidido pelos políticos. Mas não podemos nos esquecer que temos vida própria, que nossas famílias possuem vida própria e que temos que ter fé, acima de tudo, e acreditar que temos um futuro promissor. Pode não ser hoje, não ser amanhã, mas não podemos desistir. De qualquer forma, entrando no assunto política, que é a finalidade desse canal, normalmente nós comentamos que os brasileiros possuem memória curta. Não somente com política, evidentemente, mas principalmente com ela. E também com a cultura, nossa cultura brasileira, que, valha-me Deus, não sei onde está. Culturalmente, porque durante décadas o brasileiro viveu aquela onda de euforia com a MPB, música popular brasileira, onde artistas se consagravam já debaixo das asas da Rede Globo, que decidia quem fazia sucesso ou não. E por isso surgiu uma série de tranqueiras, como Vinícius de Moraes, comunista confesso, Tom Jobim, outro comunista que não saía de Nova York, e que dizia sem pudor algum que os Estados Unidos era bom, mas era uma merda, desculpe o termo, e o Brasil era uma merda, mas era bom. Eu sei que já tem alguns de vocês apontando o dedo para mim, eu falei, esse cara só fala besteira, onde já se viu falar de Vinícius de Moraes, de Tom Jobim? Porque existem algumas pessoas metidas a intelectuais que acham que gostar desse tipo de pessoa, principalmente lá atrás, o colocava entre os intelectuais, Essa turminha que era inclusive propagandeada por figuras da Rede Globo, da imprensa caviar. Então, eu sabendo disto, eu quero dizer o seguinte, eu sei que muitos brasileiros são e eram fãs desse pessoal. Eu não estou aqui discutindo qualidade das músicas dele, se eram boas ou se não eram. Para mim não valia nada que eu não gostava. Mas tudo bem, sempre gostei de rock, a minha praia era outra. Mas também não me esqueci de figuras aí tipo Caetano Veloso, Gilberto Gil, que trouxeram para a nossa vida musical a indução ao comunismo, a indução ao não fazer nada, Tipo, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de dezembro. Isso é uma maravilha para quem não gosta de fazer absolutamente nada na vida. Mas é um comunismo light, ou diet, vamos dizer assim, de Copacabana. Até hoje, temos trastes nesta ordem que, mesmo não sendo cantores, são atores, tipo Fernanda Montenegro, que advogou para comunista quando era nova, e até hoje vive aí metida no meio dessa turma caviar, e daí por diante. Por isso mesmo, nós não ouvíamos ninguém falando de políticos que praticavam o conservadorismo, que falavam de família, de Deus e muito menos de pátria. E falar de governo militar, então, era crime, por conta da tal ditadura, que até hoje não sei quando aconteceu, porque ditadura para mim está acontecendo agora. Porque naquela época, lá nos anos 60, 70, todo mundo andava nas ruas à vontade, com seus relógios, suas correntes, ninguém era roubado na rua. O que existia naquela época era batedor de carteira. E cara dando 171 com um bilhete premiado no meio da rua.
Mas todo mundo saía, ia em restaurantes, comia, viajava, porque a vida era boa, sob o regime militar, né? Mas aquela plateia, esses traces, flutuavam na parábola da ditadura militar. Agora, um dos que mais lutavam por essas pautas, Deus, família, pátria, já nos anos 90, era Jair Messias Bolsonaro, que começou sua carreira de deputado federal em 91, antes era vereador. E por isso mesmo ele era excluído dos debates de grupos dentro do parlamento brasileiro. Ele era o símbolo do baixo clero. Mas foi em 2015 que surgiu o verdadeiro sonho do então deputado, que era se candidatar ou ao Senado ou à presidência da República. Mas sem ter espaço no Partido Progressistas, sim, o PP, ele pediu ao então presidente Ciro Nogueira para deixar o partido sem perder o mandato. Ele era do PP do Ciro Nogueira em 2015. Em seu comunicado, Jair Bolsonaro declarou que tinha o sonho de disputar o cargo de senador ou presidente da República em 2018, mas sabia que dificilmente seria candidato, sequer para o Senado, porque o PP tinha outras opções para 2018. Mas outro fator fez com que ele quisesse deixar o partido, pois naquele momento, da lista de políticos que estavam sendo investigados pelo Supremo Tribunal por suspeita de envolvimentos no esquema da Lava Jato, né? Esquemas de corrupção com a Petrobras, tinham muitos políticos do PP, inclusive o próprio Ciro Nogueira estava sendo investigado, ele que já era o presidente do PP. Mas naquele momento, então, o deputado federal Jair Bolsonaro iniciou negociações com partidos pequenos, porque os grandes não queriam nem ouvir falar do nome dele. E aí ele procurou o PRTB de Levi Fidelix. Mas as negociações foram bloqueadas depois que a presidente nacional do PRTB, a esposa do Levi Fidelix, a dona Aldineia Fidelix, discordou das condições estabelecidas por Jair Bolsonaro, que queria comandar o partido. Foi quando então surgiu o PSL, outro partidozinho minúsculo, do picareta Luciano Bivar, que abriu as portas para que ele, Jair Bolsonaro, comandasse o partido, focando em sua candidatura. Só que a lua de mel com o PSL durou pouco, já que o Bivar, na primeira oportunidade que teve de colocar as mãos no fundo partidário, fraudou a contabilidade do partido, segundo informações da época. Por isso, Jair Bolsonaro, já presidente da República, deixou o partido. E, claro, tentou abrir o seu partido e foi impedido pelo TSE. Foi quando Valdemar Costa Neto abriu as portas para ele e de lá para cá todos nós já conhecemos a história. Por que eu contei tudo isso até agora? A resposta é muito simples, já que muitos que se diziam conservadores raiz, políticos ou influenciadores, principalmente os que chegaram agora, né, já querem, digamos assim, sentar na janelinha da fama. Ah, esse pessoal novato que chegou aí já achou que tinha condições de sentar no primeiro banquinho do lado da janela, né? E saírem como líderes da direita que eles mesmos ainda não conhecem. Até porque alguns deles já nasceram em uma época onde o verdadeiro conservadorismo já estava cambaleado, digamos assim, com outras nuances, não tão aceitas por nós conservadores que já rodamos grande parte desta estrada da vida. Desta longa estrada da vida, como dizia milionário José Rico, não é? Não se trata de não aceitar novas lideranças, como estão espalhando por aí, muito pelo contrário. Mas se trata sim de encontrar outras
que realmente carregam as mesmas bandeiras, sem aquela condicional do mas, né? Que dá uma justificativa para atos não tão conservadores assim. Se é para não aceitar Jair Bolsonaro como líder, que surja outro, mas verdadeiramente conservador. Ou então, vamos prestar atenção e não aceitar influenciadores que não conhecem os corredores dos porões de Brasília. Porque eles acham que sabe o que é poder, eles pensam que sabe quem está no poder, na linha de frente. Mas da missa, eles pouco sabem. Muitos com convicções confusas, que uma hora acusa, outra hora apoia. Ou então, para piorar, passam o pano, sem saberem ao certo o rumo a seguir. Só que enchem o peito para dizer que não é gado para seguir a liderança de quem já rodou mais de 40 anos no traiçoeiro pântano político de Brasília. Não será dessa forma que se criará uma direita forte e permanente. Pois ao chamarmos pessoas como Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, por exemplo, e outras figuras que aí estão no cenário político no momento, chamar essas pessoas de conservadores é o mesmo que dar espaço para que o centrão entre de vez no nosso campo ideológico, confundindo ainda mais nossas cabeças. Uma coisa é fazer alianças pontuais com o centrão para poder praticar a política. Outra coisa é compactuar com suas ideias. Aquela ideia light do centrão, que a gente sabe que pende sempre muito mais para a esquerda, né? Mas eles dizem que é uma direita light, a light com exceções que permitem alguns a votar em candidatos do PSDB, mesmo fazendo campanha para não votar no 55, mas a exceção é que ele é gente boa, né? Figurinhas lights como Deltan Dallagnol, que agora está apoiando o Pimentel em Curitiba e não está apoiando Cristina Grêmio, né? São as exceções que, no momento de excepcionalidade, como dizia aquela ministra, tudo aceita. É bem como diz um amigo lá do X, que relata o lado realmente maravilhoso dessa divisão inevitável, causado por oportunistas de quinta categoria, vaidosos inflados com projetos de poder pessoal, que fingem estar ao lado de Jair Bolsonaro, pensando nos pleitos de 2026. Quem não se lembra da proposta de Dallagnol, agora bajulado aí dentro do Partido Novo, que era para tentar se afastar do Bozo, como dizia ele, sem perder os eleitores dele. Quer oportunismo maior que este? Não existe impedimento para que surja uma nova liderança na direita conservadora. Mas seja lá quem for, terá que conquistar cada um de nós. Vai ter que comer muito arroz com feijão. Por sua história de vida, pelos seus atos e coragem. Assim como é com Jair Bolsonaro, que sabe que pode ser preso a qualquer momento. E mesmo assim ele continua vagando o Brasil inteiro, carregando multidões, fazendo suas palestras, sem medo. Porque ele sabe que isso ataca frontalmente a esquerda. Ele pode perder tudo na vida, como já perdeu quase a própria vida, né? E olha que não falta vontade de muitos para que a vida dele termine. Um novo líder tem que falar a língua do povo e arrastar sandálias, ao invés de usar sapatênis, né? E usar o politicamente correto para se comunicar. O povo brasileiro, principalmente nós da direita conservadora, estamos cansados de figuras patéticas que se aproveitam da fama de Jair Bolsonaro para crescerem politicamente, depois viram as costas, traidores.
E essa nova direita que aí está fazendo propagandinha com influenciadores, programinhas matinais, com o Partido Novo, passando pano, dizendo que não são gado. Eles não são gados realmente, são tolos, são inocentes, úteis. Úteis a quem? Ao sistema. Porque é o sistema que provocou isso. A esquerda provocou isto, lançando aí no cenário político de São Paulo, Pablo Marçal. Ele veio para bagunçar a direita e atrair a atenção de, eu vou usar o termo, otários, que caíram nesta lábia, acreditando que ele tem futuro político igual ao do mito, ou melhor. Não, ele não tem. E não vai conseguir ter, até porque a sua figura já está marcada como uma figura que pende para a esquerda. Já aceitou cargo aí para ser um secretário do prefeito de Barueri, que é da esquerda. Já está sendo aí diretamente apoiado pelo próprio PT, dando apoio para que ele se candidate à presidência do Brasil para acabar com o bolsonarismo. Então tem que ser muito ingênuo para não perceber isto. E mais ingênuo ainda, e mais atrasado ainda, para atacar diariamente Tarcísio de Freitas, que é o segundo na lista de liderança da nossa direita conservadora. E eu já deixo claro, se você é contra o Tarcísio e é a favor de Pablo Marçal, nem faça comentários, nem fique no canal, porque ao menor sinal de que você está fazendo ataque a Jair Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas e enaltecendo Marçal, eu mesmo faço questão de tirá-los do canal. Eu sei quantos já deixaram o canal nessas últimas 2 semanas. Eu sei quantos já saíram. Mas eu sei também que quem está comigo é conservador raiz, conservador de verdade, e que apoia sim Jair Bolsonaro até o dia que alguém aponte de fato um crime que saiu de suas mãos, um ato de corrupção de Jair Bolsonaro. Aí talvez eu pare para pensar. Por ora, não inventem. Vocês podem até continuar atacando, podem até prender o homem, mas se prenderem, ele vai deixar de ser mito para virar mártir. Essa é que é a verdade. Então era isso. Esse vídeo hoje é mais um desabafo, porque a gente fica cansado, claro. Todo mundo fica cansado. E eu tinha que trazer isso para vocês, aproveitando que está um dia tristonho, chuvoso, frio, pelo menos aqui em São Paulo, né? Então isso ajuda a gente a querer descarregar o que está aqui dentro. Mas é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar e colaborem, ajudem o Terra Brasilis News a se manter vivo. Qualquer ajuda, eu agradeço. Conto com vocês, desejo voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.